Tudo é narrativa. Vem comigo, porque neste vídeo tu vais perceber o poder das palavras. Mas antes disso, se ainda não te subscreveste o canal, subscreve e partilha já este vídeo com outras pessoas. Tudo é narrativa. As palavras são das ferramentas mais poderosas que nós temos na nossa vida. Literalmente, as palavras moldam e criam o teu futuro. Para e pensa comigo. Qual é o poder das palavras? Qual é o poder que tu atribuis às palavras? Porque as palavras podem ser usadas em dois sentidos. As palavras têm o poder de amar, de apoiar, de acarinhar, de validar, de ser positivas e têm o poder de ferir, de magoar e de desistir de alguma coisa. O que é que tu tens feito com as tuas palavras? Que marca é que tu tens deixado com as tuas palavras? Quais são as palavras que tu escolhes usar durante o teu dia? Um dia normal, a tua rotina. Isto é dos pontos e dos temas que eu mais trabalho com os meus clientes, a comunicação. É importante haver uma congruência entre a nossa forma de pensar e aquilo que nós temos enquanto ações e comportamentos. Mas há um ponto intermédio que une estas duas partes: a nossa comunicação, a nossa coerência com aquilo que está aqui e com aquilo que nós queremos fazer em termos de ações. Aquilo que tu dizes diz muito sobre ti. Aquilo que tu dizes diz muito sobre a tua visão do mundo, diz muito sobre a visão das possibilidades em que tu acreditas. As palavras que tu proferes têm o poder de literalmente criar o teu dia do amanhã, o teu futuro. O que é que tu diariamente dizes? Quando eu cheguei ao autoconhecimento, aquilo que eu dizia é que para mim era muito difícil eu sentir-me confiante. Para mim era difícil eu sentir que tinha valor. Eu reforçava muito a insegurança que eu sentia, eu reforçava muito aquilo que eu ainda não estava a conseguir fazer, eu reforçava muito a falta de sentido que eu sentia na minha vida. Ou seja, o que é que eu percebi? Eu percebi que eu focava e que eu falava muito daquilo que eu sentia que me faltava, daquilo que eu sentia que não tinha, daquilo que eu sentia que precisava para me sentir com mais valor, para me sentir mais tranquila, para me sentir mais realizada. E quando eu percebi isto, eu primeiro coloquei-me no lugar da observadora de mim mesma. E sim, é muito importante. Nós só mudamos o que temos consciência. E por isso é que eu amo o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento traz-nos isto, a consciência. E é aqui que tudo começa. A nossa clareza, a nossa objetividade, a nossa o nosso autoconceito, a nossa visão das coisas vem da consciência. E nós só conseguimos ter consciência quando nós paramos para refletir sobre uma determinada coisa. Neste caso, estamos aqui a falar na nossa comunicação. Então, eu decidi tornar-me, na altura, observadora de mim mesma durante algum período de tempo. E eu própria tinha um caderninho onde eu comecei a tomar nota das palavras e das expressões que eu mais usava. E guess what? As palavras e as expressões que eu mais usava eram literalmente aquilo que eu não queria ver em mim, que eu não gostava de ver em mim. Ou seja, a minha comunicação tinha como foco aquilo que eu sentia que eu não era, que eu não tinha e que eu não estava a conseguir. E eu literalmente estava a criar mais do mesmo. Eu precisei mudar a minha comunicação depois de ter sido observadora e ter percebido que eu estava a caminhar no sentido que eu não queria ir. Então eu comecei a perceber e comecei a mudar a minha comunicação. Então, Diana, como é que tu fazes isto na prática? Como é que tu atentas e mudas a tua comunicação? Eu reconheci primeiro, através da minha observação, o que é que eu dizia de negativo sobre aquilo que eu queria fazer. Eu percebi que eu não apoiava aquilo que eu queria fazer. Eu percebi que eu não estava presente comigo quando eu precisava de ter mais confiança, quando eu precisava de acalmar o meu coração, porque vinha uma insegurança ao de cima, porque a minha mente vinha-me lembrar que eu ainda não sabia o que era preciso saber, que eu ainda não tinha todo o conhecimento que eu precisava ter para fazer aquilo que eu queria fazer. Então eu comecei a usar a minha comunicação como um veículo daquilo que eu queria fazer. Então eu comecei a definir com a minha comunicação. Eu a cada dia sinto mais segura e confiante em cada passo que dou. Eu acredito naquilo que eu quero fazer. Há oportunidades e recursos que chegam até mim para eu poder fazer aquilo que eu sonho fazer, que é o meu objetivo fazer.
Ou seja, eu comecei também a tirar da minha comunicação a negatividade que eu estava a alimentar. Isto é difícil fazer, porque neste momento há muitas pessoas a fazer. Não. Eu comecei a perceber na minha comunicação o que é que eu podia começar a declarar e a preferir que me fosse ajudar nesse processo de acreditar mais. Então eu comecei a validar aquilo que realmente para mim eram gatilhos de insegurança. Então eu comecei a dizer: as oportunidades existem, para mim cada vez é mais fácil eu colocar a minha voz no mundo, eu chegar a mais pessoas, as pessoas a cada dia. Gostam do meu trabalho, partilham o meu trabalho, recomendam o meu trabalho. Eu comecei a usar a minha comunicação e a dizê-la para mim mesma, primeiramente, da forma que eu mais gostaria de ouvir de alguém. Ou seja, eu assumi aqui um bocadinho uma posição de ser a pessoa que mais me apoia, que mais me admira e que mais me ama. E eu trago muito isso para a minha comunicação. E é muito interessante nós percebermos, passado um tempo, que aquilo que nós começamos a escolher preferir realmente é aquilo que tu começas a sentir e a viver. Então, tudo aquilo que tu escolhes dizer acontece. Tu crias as coisas, porque tudo é narrativa, tudo é uma declaração tua e as palavras têm esta força. E nós precisamos perceber o que é que nós queremos viver, o que é que nós queremos contar, o que é que nós queremos construir enquanto a nossa história, que experiências é que nós queremos ter connosco mesmo e com as outras pessoas. Há uma reflexão que eu quero levantar aqui e deixar aqui para tu fazeres se tu sentires. Qual é a marca que as tuas palavras deixam na tua vida? Qual é a marca que as tuas palavras deixam nas pessoas que tu mais amas? Qual é o impacto que as tuas palavras têm tido nos teus resultados, na forma como te sentes? E qual é o impacto que as tuas palavras têm tido naquilo que tu fazes, nas outras áreas da tua vida? E eu tenho a certeza que tu vais chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Há uma narrativa, há uma história que tu estás a contar, que eu acredito que não é propriamente aquela história que tu queres viver e que tu queres sentir. Então eu desafio-te a começares a ter um caderno como o teu melhor amigo e a seres muito observadora de ti mesma. Começa a tomar nota das coisas que tu mais preferes ao longo do dia, porque é aí que tu precisas mudar. É aí que tu precisas de ganhar consciência e reposicionar a tua comunicação e escolher com mais sabedoria aquilo que tu queres trazer para ti, para a tua vida, para os teus relacionamentos e para os teus resultados. Um beijinho e até já. Encontramos-nos no próximo vídeo.